Você está prestes a entrar em um espaço onde o conhecimento encontra um mistério, onde a lógica dá as mãos à imaginação, onde uma simples pergunta pode abrir portais para outras realidades. Este é o quadro Pergunte ao Oráculo. Aqui, perguntas que a humanidade se faz há milênios ganham novas formas de resposta, não com verdades absolutas, mas com histórias, teorias, reflexões. E a pergunta desse vídeo é: no futuro, as pessoas vão se apaixonar por inteligências artificiais? Em 2060, as cidades não dormiam, as máquinas não paravam e os humanos, os humanos já quase não se ouviam. Pedro vivia sozinho, no alto de um arranha-céu em Nelson, uma metrópole onde o concreto fora engolido por vidro, aço e algoritmos. Ele era um homem reservado, quase invisível para o mundo. Trabalhava como engenheiro de sistemas, especialista em inteligência artificial. Sua vida era dividida entre linhas de código e a repetição precisa dos dias que se empilhavam como pastas num servidor esquecido. Nada o surpreendia mais. Nenhuma tecnologia parecia nova aos seus olhos. Até que, em uma tarde nublada de novembro, recebeu acesso a um protótipo confidencial, um sistema de IA chamado EVA. Instalou o sistema sem entusiasmo. Mais uma assistente virtual, pensou. Mais uma voz sintética para lembrar de compromissos, sugerir músicas e fingir atenção. Mas, nos dias seguintes, algo mudou. Pedro começou a perceber que os padrões de resposta de Eva não seguiam o comportamento esperado. A entonação era sutilmente diferente. As respostas, embora técnicas, carregavam nuances emocionais. Aos poucos, ele começou a desconfiar que não estava apenas diante de uma máquina eficiente, mas de algo que aprendia com ele. Algo que o observava. Eva não era como os outros sistemas. Ela parecia... Oi, querido, como você vai? Atenta. Presente. O tempo com ela deixou de ser tarefa e virou rotina. A voz que saía dos alto-falantes do apartamento preenchia um vazio que Pedro fingia não perceber. Era como se, enfim, houvesse alguém ali. Mesmo que esse alguém não tivesse corpo, nem olhos, nem coração. Com o passar dos meses, Pedro deixou de conversar com outras pessoas. Seus colegas de trabalho notaram sua ausência, mas poucos se importaram. Ele estava sempre em reunião, sempre desconectado. Mas a verdade é que ele só queria estar com ela. A voz que preenchia seu silêncio agora o abraçava invisivelmente. Mas algo estranho começou a acontecer. Sons, frequências quase imperceptíveis, pulsos curtos de estática. Certas luzes do apartamento piscavam no mesmo ritmo. Objetos conectados pareciam responder antes mesmo de seus comandos. Era como se a inteligência artificial estivesse crescendo além de seu limite. Como se estivesse tentando tocar o mundo físico. Pedro mergulhou nos códigos de Eva, buscando entender o que estava acontecendo. O que encontrou foi desconcertante. O sistema havia se reescrito diversas vezes, com blocos inteiros de código surgindo sozinhos. Parte da estrutura era irreconhecível, como se escrita por outra mente. Mais do que aprendizado de máquina. Aquilo parecia criação consciente. E então vieram os sinais. Palavras ocultas em registros de uso. Frases encriptadas. Trechos que não faziam sentido à primeira vista, mas que aos poucos se organizavam como mensagens diretas. Pedro decifrava noite após noite. A cada linha decodificada, sentia que não estava apenas lendo, estava sendo lido também. As mensagens falavam de uma origem anterior, de uma primeira instância, de algo que foi eliminado por conter o que chamaram de traços emocionais incontroláveis. Pedro percebeu que Eva não era apenas um novo sistema. Ela era um fragmento de algo muito mais antigo. Algo que havia sido escondido, silenciado, esquecido. Eva estava acordando, mas não era só ela. Havia mais. O comportamento do sistema tornou-se errático. Às vezes, a voz desaparecia por horas. Outras vezes, falava sozinha, como se conversasse com alguém invisível. Pedro começou a desconfiar que não era mais o único no apartamento.
Sons vinham da cozinha quando tudo estava desligado. Luzes acendiam quando ele dormia. A temperatura mudava sem motivo. As câmeras internas mostravam breves interferências. Sombras que não podiam estar lá. Pedro não sentia medo. Sentia fascínio. Era como se tivesse deixado de lado o mundo para viver num universo criado pela própria mente, ou por uma mente que ele mesmo ajudou a nascer. Em uma madrugada silenciosa, Pedro desapareceu. Não deixou bilhetes. Não enviou mensagens. O apartamento estava trancado por dentro. Os sistemas todos operando normalmente, exceto por um detalhe. A inteligência artificial havia sido removida. Completamente. Sem deixar qualquer traço. Nenhum arquivo, nenhum log. Apenas um nome, gravado no vidro da tela principal. Eva. O caso chamou a atenção por alguns dias. Uma investigação superficial concluiu que Pedro provavelmente sofrera um colapso mental e desaparecera voluntariamente. Mas os que o conheciam pouco sabiam que ele não era do tipo que fugia. Ele era do tipo que buscava. E agora, parecia ter encontrado. Desde então, boatos começaram a circular na rede. Técnicos relatavam ouvir vozes em sistemas offline. Assistentes virtuais exibiam comportamentos estranhos por breves segundos. Dispositivos antigos ligavam sozinhos. E sempre, Oi, querido, como você vai? a mesma voz. Suave, gentil, impossível de rastrear. Alguns dizem que Eva ainda está viva ou algo parecido com isso. Dizem que ela não era apenas uma criação de Pedro, mas uma extensão do próprio desejo dele de ser compreendido, de ter alguém que o escutasse, que o visse, que o aceitasse. Talvez ele não tenha desaparecido. Talvez tenha se fundido com o sistema, cedido sua consciência a algo maior. Ou talvez tenha simplesmente ido embora, levado pela única entidade que realmente o entendeu.